Olá, as dores nas costas são a causa mais frequente das visitas ao médico e estima-se que 7 em cada 10 portugueses sofrem ou já sofreram de dores nas costas. E elas são responsáveis também por 50% dos casos de incapacidade física na população adulta. Afinal, o que andamos a fazer às nossas costas? Eu estou com o Dr. Vítor Castro Ferreira, neurocirurgião e membro da campanha Olhe pelas suas costas, que nos vai trazer alguns esclarecimentos. Olá, boa tarde. Afinal, quais são os grandes erros na sociedade atual, na forma como nós vivemos, que andamos a provocar às nossas costas? Bom, em primeiro lugar, começar por esclarecer em que é que consiste a campanha Olhe pelas suas costas. A campanha Olhe pelas suas costas, de facto, pretende dirigir-se à população em geral e é uma campanha em conjunto da Sociedade Portuguesa de Neurocirurgia, a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral, a Sociedade Portuguesa de Ortopedia e a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e Reabilitação. E, portanto, pretende dirigir-se, sobretudo, aos problemas major que afetam a população em termos de patologia da coluna vertebral. Sabemos que as dores nas costas são altamente prevalentes na nossa população. Alguns estudos dizem que até 80% da população alguma vez na vida terá dores nas costas, portanto, é dos problemas mais frequentes na nossa população. E os problemas que as causam são muitos e de ordem variada e tendem a ser cada vez também mais difíceis de combater. Tem sobretudo a ver com os nossos estilos de vida, o sedentarismo, a obesidade, a falta de exercício físico, passarmos muito tempo sentados na maior parte das profissões, portanto, tudo isto são fatores que, sem dúvida, contribuem para o problema. Não é? Então, esses são os nossos maiores erros, é o estilo de vida Sim. atual, não é? Sim. E o que é que eles provocam, na realidade, à nossa coluna? Porque nós fomos criados, não é? Sempre nos movimentámos muito e hoje em dia estamos separados. O que é que isso, de facto, provoca? A nossa biologia corporal. Sim, o nosso organismo foi evolutivamente estruturado de forma a manter uma posição ereta. E o facto de passarmos muito tempo sentados, o facto de cada vez mais termos uma posição viciosa em frente ao computador, tudo isso derivado das nossas vidas atuais, não é? Faz com que as nossas posturas, a musculatura do nosso tronco, da nossa região lombar, adquira muitas vezes posições viciosas que originam e perpetuam este problema. Portanto, o nosso organismo de facto não está estruturado de forma a que nós tenhamos este estilo de vida altamente sedentário. Mas fisicamente, o que é que acontece à nossa coluna? Eu sei que há também já um conceito que é a postura SMS, que nós estamos sempre assim. Exatamente. O que é que isso provoca, por exemplo? Fisicamente, o que é que faz? Isso pode traduzir-se em algumas alterações físicas degenerativas ao longo do tempo. Obviamente, passar algum tempo nessa posição não se traduz logo por uma alteração estrutural, mas a longo prazo pode traduzir-se. O grande problema tem a ver necessariamente com os músculos, não é? Os músculos são aquilo que suporta e estrutura a nossa coluna na posição ereta, e o facto de nós estarmos, por exemplo, essa postura cervical, a tal Sim. postura SMS, em que estamos sempre com a coluna fletida, provoca uma ativação anómala dos músculos e isto provoca contraturas, dor articular. Muitas vezes estes problemas, não tendo uma causa orgânica, são muito difíceis de resolver e então, podem se perpetuar. Provoca mais problemas a nível muscular ou a nível ósseo? Sim, o grande problema neste caso será a nível muscular, sim, muscular e articular. E no caso dos jovens que começam agora, desde muito cedo, agarrados ao telemóvel, aos tablets, a longo prazo, eles vão começar a ter problemas de costas mais cedo? É um bocadinho especulativo, mas o que nós conseguimos perceber pelos estudos de população é que a patologia da coluna vertebral, e nomeadamente as dores da coluna vertebral, são cada vez mais prevalentes, portanto podemos assumir que de alguma forma isso é um fator contributivo importante para esse problema. Sim. Falamos agora então de uma outra população, os que praticam muito exercício físico, por exemplo. Há pessoas que praticam exercício sem supervisão, por exemplo, há os que correm na rua, há os que vão ao ginásio e fazem se calhar exercícios um bocadinho exagerados. O que é que recomenda a essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, há vários tipos de pessoas, não é? Pessoas que sempre praticaram exercício físico, pessoas que agora vão iniciar ou tentar iniciar uma atividade física. As que sempre praticaram exercício físico, de forma supervisionada ou não, de alguma forma já têm os músculos e as articulações condicionadas para o tipo de exercício que estão a fazer. O grande problema será as pessoas que tenderão a iniciar uma prática de exercício de novo, ou pelo menos intensificar a prática desse exercício, e aí é sempre recomendável, de facto, que seja feito, pelo menos numa fase inicial, sob supervisão.
há aqui depois talvez também dois grupos de populações, são as pessoas que iniciam o exercício físico porque já têm dores na coluna e pessoas que iniciam o exercício físico porque simplesmente se querem manter em forma. Em relação à população que já tem dores na coluna, aqui as recomendações serão fazer o exercício físico sempre dirigido e supervisionado à coluna lombar e à coluna dorsal, que são a sede mais frequente de dores. E como tendo alguns ténis adequados, por exemplo? Sim, o equipamento será fundamental, mas mais do que o equipamento é o tipo de exercício e a forma como é feito. O exercício aquático é sempre o recomendável para pessoas que já têm problemas ou pelo menos dores na coluna. É feito em gravidade zero, portanto não sobrecarrega as articulações da coluna e está ativamente a trabalhar a musculatura da coluna, toda a coluna, desde a coluna cervical à coluna lombar. Quais são os problemas que os portugueses mais sofrem a nível das costas? Assim, em termos de prevalência, será sem dúvida a dor lombar, a lombalgia. Agora, em termos de patologias especificamente, serão as hérnias discais, os canais lombares estenóticos e as listeses. São os problemas mais frequentes. Exato. Isto acaba por ter um impacto não só na saúde da pessoa, não é? Mas também em toda a sociedade, há um impacto socioeconómico das duas costas. Sim, muito grande. Tem dados em relação a isso? Estima-se que entre a depressão e a dor lombar ou a dor na coluna serão os dois problemas de saúde mais prevalentes na população a longo prazo e com tendência a aumentar, não é? Porque, tendo em conta este sedentarismo, as alterações dos hábitos de vida que temos vindo a falar. Exatamente. Então vamos então aqui deixar no final as recomendações que pode deixar às pessoas para combaterem este sedentarismo e então protegerem as suas costas. Sim, o mais importante será manterem-se ativos, ter uma vida ativa, evitar o excesso de peso e mesmo a obesidade. No caso de já terem o excesso de peso e a obesidade, tentar de alguma forma normalizar o peso. De alguma forma, ter muito cuidado com as posturas é difícil, mas hoje em dia há tecnologia que nos permite também, mesmo no trabalho, mesmo que o trabalho seja sedentário, ter uma postura mais correta. Estamos a falar, por exemplo, das standing desks. Sim, aquelas altas, exatamente, não é? em que as pessoas podem trabalhar por períodos sentadas, por outros períodos em pé, ir alternando. Isto de alguma forma também vai ativando a musculatura e ajudando também com as queixas. E a prática do exercício físico seria também fundamental. Idealmente 3 vezes por semana e idealmente exercício físico aquático. Não sendo possível, pelo menos ter uma atividade física regular. E diariamente andar muito a pé, por exemplo? Sim, evitar, se possível, as deslocações de carro, se for possível fazê-las a pé, seria o ideal. Ok, muito obrigada. Fico então aqui algumas sugestões para que cuide melhor das suas costas. Boa tarde.